O Senhor tem uma palavra para você. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel 37, versículo 1 e 2, um texto que é muito conhecido na palavra de Deus. Tenho certeza que você vai sair daqui diferente do que você entrou, grandes coisas o Senhor vai fazer e espera por nós nessa manhã um mover de Deus. Ezequiel 37, versículo 1 e 2, me acompanha aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam como? Sequíssimos. Então o profeta é levado para o Senhor num vale. Esse texto todos nós conhecemos. Vale de ossos secos. E o que acontece... Manchou meu óculos aqui, não estou enxergando nada. E o que acontece é que ele começa a se caminhar, vê um monte de ossos espalhados. E ele começa a perceber que esses ossos estavam totalmente secos. Ou melhor, sequíssimos, como diz a palavra de Deus. E Deus aqui agora faz uma pergunta muito interessante para o profeta. Versículo 3. E me disse, vamos lá, todos juntos? Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Senhor, Deus, tu o sabes. Que pergunta interessante ele faz para o profeta. Profeta, você, por acaso, esses ossos poderão viver? E o profeta responde de uma forma muito inteligente. Ele poderia pelo menos responder de 3 formas. Sim, não, mas a melhor delas, como ele respondeu, Senhor, tu, o quê? O sabes. Ele disse, tu o sabes. Talvez haja pessoas que automaticamente, se fossem questionadas pelo Senhor, diriam assim, sim. Talvez pensam que a sua fé poderia fazer com que aqueles ossos se juntassem e vivessem novamente. Mas na realidade não se trata do poder das pessoas de ter a fé, de acreditar que poderiam se juntar os ossos. Se trata de se alinhar com aquilo que Deus tinha como propósito, aquilo que Deus queria. Porque o que acontece, mesmo que não houvesse vida, Deus tem todo o poder para trazer a vida. E há pessoas, meus irmãos, que querem ser totalmente positivas, que querem ter muita fé, pensam que às vezes dizendo sim, vão induzir a Deus, às vezes a fazer esse sim, ou fazer o que ela está pensando, em situações que às vezes Deus não quer, porque ela acha que tem muita fé. Mas veja, se Deus não quer que se haja a vida novamente por certas situações, você pode dizer, você pode falar, você pode até tentar, pela sua fé, dizer, Senhor, traga a vida para isso aqui, mas Deus não vai fazer. Há coisas na nossa vida que já secaram, e não basta ter fé, se Deus já determinou que isso já morreu, já morreu. Agora, o Senhor vai fazer certamente aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Por isso que o profeta nem falou que sim, nem falou que não. O Senhor sabe o que tem que fazer. E nessa manhã nós precisamos tratar de alinhar o que Deus quer para nós, ao invés de alinhar o que nós queremos para que Deus faça. E há uma diferença disso. Então a sua resposta para certos questionamentos que você tem vivido na sua vida, às vezes não é sim, às vezes não é não, mas é Senhor, tu o sabes. De novo, Senhor, tu o sabes. Vamos continuar, versículo 4. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas sobre eles não havia o quê? Espírito. Mas sobre eles não havia Espírito. Veja que interessante que aqui o milagre vai acontecendo em 2 etapas. Ossos secos foram profetizados para que se juntassem. E tendões com tendões, pele com esses ossos também foram juntados, foram profetizados para que se juntassem e se tornassem um exército. Mas a palavra de Deus está clara aqui que não havia vida sobre eles.
Qual dos dois cenários talvez seria o mais sombrio, né? Você vê osso se juntando, ou você vê pele sobre carne se juntando e isso não ter vida? Na verdade, se formos pensar, os dois seriam situações muito parecidas, e eu creio que até espiritualmente ambos são até iguais, porque ossos secos desconectados é péssimo, mas também ossos conectados com carne, com pele, com tendões e sem vida, também é péssimo. Não tem mobilidade, não existe um propósito. Mas vamos ver o que acontece aqui, vamos ver do versículo 9 ao versículo 11, mais um trecho. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vamos ler todos juntos o versículo 11. Então me disse, filho do homem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Então veja que no versículo 11 ele começa dizendo assim, esses ossos são toda a casa de Israel. Porque o povo de Israel estava sendo comparado naquela situação como ossos secos. Primeiro, que o seu pecado, porque aqui quem está dizendo aqui é o próprio povo, olha, diz, eis que dizem, quem diz? O povo de Israel, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Ou seja, o seu pecado, do pecado do povo de Israel, os levou a dizer que somos ossos secos. A sua vida se seca, meu irmão, pelo que você diz, pelo que você se declara. Sua vida seca pelo aquilo que você declara sobre aquilo, seca por aquilo que às vezes você profetiza, pelo que você confessa. E olha o que diz o versículo 12 até o 14. Portanto, olha que interessante, profetiza, diga, profetiza. E dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e eu vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, o povo meu. Porém, vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Que palavra poderosa, não é verdade? Aqui temos nesses versos o poder da ressurreição de Jesus Cristo. E agora perceba, o profeta está vendo agora a condição do povo de Israel, tá certo? A condição seca que o povo de Israel vivia, porque o povo de Israel, por causa dos seus pecados, porque os erros cometidos através da sua história, havia estado em diferentes temporadas de escravidão, nós já sabemos isso historicamente, em diferentes governos, em diferentes civilizações, tá certo? E o pecado fez com que eles se afastassem de Deus. O pecado, você vai observando isso durante toda a Bíblia, que o pecado fez com que eles fossem escravizados, o Senhor puniu aquele povo. A Bíblia diz que o povo se afastou de Deus numa condição espiritual. Não é a primeira vez que o povo de Israel se afasta de Deus e vive certos conflitos na vida, de dificuldade, por estar pecando ao Senhor, por estar errando, por estarem denegrindo e degradando a palavra de Deus que o Senhor tinha que o Senhor tinha trazido sobre a vida deles. Era um povo alegre, mas eles se encontravam tristes porque estavam sendo escravizados. E, meus irmãos, é evidente que essa escravidão chegou na vida deles pelos erros, pelas decisões, pelo pecado que entrou. E eu quero que vocês tenham a intenção, a preocupação, que mesmo que aquele povo de Deus foi chamado por Deus, era um povo escolhido pelo Senhor, eles estavam vivendo um tempo, porque tinham abandonado a Deus, tinham abandonado os princípios, os valores de Deus, começaram a seguir outros deuses, e isso trouxe um grande problema para aquele povo. Essa nação começou com Abraão, vocês sabem a história, sim ou não? Abraão acreditava no Deus único, foi chamado, disse que ele seria o pai de uma grande nação, mas, infelizmente, durante esse tempo de vida dessa nação que se levantou, essa nação se retrocede, esquece os princípios e decide servir outros deuses. E veja, o povo estava numa maldição, em problemas, porque tomou decisões que não deveriam ser tomadas. Os inimigos acabaram, inundaram sua vida, levaram eles como escravidão, e
a história do povo de Israel é uma história que você vai ver em todo o Velho Testamento, de altos e baixos, de conquistas, mas de perdas. Esse era o cenário de um povo que entrou no pecado e estava vivendo os ossos secos. E uma coisa que me preocupa, justamente como pastor, é que nós temos que ter certos cuidados na nossa vida. É justamente sobre essas quebras de princípios, esses altos e baixos, que a Igreja de Cristo começa a trazer, às vezes, para dentro, e a gente não percebe que isso pode ser um grande perigo para que nós vivamos, às vezes, um vale de secura na nossa vida espiritual. Nossa vida não foi fundada sobre qualquer coisa. Nossa vida não foi fundada por qualquer tipo de pensamento ou ideologia. Ela foi fundada em cima da palavra de Deus. E há uma promessa para nós, há uma promessa que foi paga por um preço muito alto, um preço de sangue na cruz do Calvário. E há pessoas que entram na igreja e acham que certos pensamentos modernos, ou até progressistas, podem tirar os valores que a igreja tem que se levantar para dizer, não, nós estamos firmados na palavra de Deus. Mas isso tem entrado no nosso meio, na vida de igreja. Há um propósito de nós estarmos aqui, para vivermos aqui nesse país, nessa cidade, algo novo que o Senhor quer fazer. Meus irmãos, nós estamos em mudança, estamos indo para um local novo, estamos vivendo um tempo novo, e certamente Deus quer trazer algo espetacular, extraordinário na nossa vida como igreja de Cristo, mas nós temos que estar alertas, vigilantes, porque aquele povo pereceu, entrou num vale, como diz a palavra, esse vale de ossos secos é meu povo de Israel, mas aqui nós profetizamos que esse vale de ossos secos não será IBC, não será esse povo de Santo André, porque cremos no Senhor Jesus, que Ele transforma situações, e nós não podemos permitir que valores e princípios entrem na vida da igreja, entrem na nossa vida familiar, para deturpar aquilo que a palavra de Deus já nos traz como regra de fé, regra de certeza, regra de vida para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Olha, na nossa história, vemos que o que acontece, antigamente havia muito respeito pela palavra de Deus, havia um respeito por aquilo que Deus havia dito, mas a gente acaba às vezes se apartando ou se separando um pouquinho de certas situações, e aquela nação de Israel se tornou uma nação seca porque não se atentou aos princípios que Deus tinha estabelecido, e nós temos que tomar muito cuidado. Temos que crer, temos que entender que algo poderoso Deus quer fazer no mundo e quer fazer em nossas vidas no tempo de hoje. Então não importa quão seco esteja a sua vida, quanto no vale que você esteja vivendo, esteja tão seco os seus ossos, o poder de Deus é muito maior para restaurar, para juntar e trazer vida à sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então esses ossos secos estavam ali porque o povo de Israel errou, e aquilo foi uma consequência do erro, do pecado que eles tiveram. Estavam secos pelos pecados, pelas más decisões que aquele povo tomou. E as consequências de más decisões, as consequências de pecados, podem te matar, podem trazer, de destruir, te trazer uma situação muito difícil de escravidão, como aconteceu. Agora, nós temos que ser otimistas, é evidente? Nós temos que crer na palavra de Deus. Não podemos pensar que porque passamos dificuldade, ou estamos passando dificuldades, que Deus não tem saída, que Deus não pode mudar e tudo se acabou. Me recuso a pensar que, de uma certa forma, pelos pecados, pelas más decisões ou algo que nós temos feito, eu me recuso a pensar que o diabo vai ganhar vai ganhar em cima de Cristo. Isso não vai acontecer. Me recuso a pensar que foi em vão que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso não vai acontecer. Não podemos ser um cristão pensando que domingo vai ter vitória. Não podemos ser cristãos pensando que a minha vida só vai ficar de pior, pior, pior. Isso não vai acontecer. Nós estaríamos dessa forma, estaríamos invalidando o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz do Calvário. E hoje nós temos interpretado a Bíblia, às vezes por notícias, e a Bíblia não é interpretada por notícias. Às vezes nós queremos reescrever a Bíblia, e a Bíblia não é para ser reescrita. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela é imutável e não se muda. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, em nome de Jesus. E o que nós sabemos, que há 2000 anos atrás,
Cristo se levantou na cruz, e ali ele venceu a morte, ali ele venceu todo o pecado, e foi ressurreto no terceiro dia, e hoje está ao trono de Deus, e nós temos a vida, porque Jesus se sacrificou, se deu por minha vida, e ali ele esmagou a cabeça do diabo, e a igreja passou a ser uma igreja vitoriosa, e você pode dar uma glória a Deus, porque aqui temos uma igreja que é vitoriosa no nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus 28, 19 e 20, a gente tem a grande comissão. Aliás, nem precisaria, né? Mas vamos lá, né? Alguns aqui que fogem da escola bíblica, né? O que diz lá? Ide por todo mundo e o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é isso que eu estou convosco todos os dias até as consumações. Isso. Agora você percebeu que a gente fala muito de ide e pregar? A grande comissão não é somente ide e pregar. Também é batizar e ensinar. Vamos falar os 4 verbos? Ide, pregar, batizar e ensinar. Ou ir, pregar, batizar e ensinar. E você não ensina alguém só por ensinar. Você tem esperança que quando você ensina, a vida daquela pessoa vai ser mudada. Sim? Então a missão que Deus nos deu é muito maior. Nós temos que ir, nós temos que pregar, nós temos que batizar e ensinar essas pessoas. Ensinar é discipular as pessoas. Nós fazemos isso em casa, nós discipulamos nossos filhos, falamos de Jesus, fazemos isso na escola bíblica, falamos isso com amigos. Essa é a comissão. E a gente, às vezes, vive numa sociedade de muito mimimi, né? Está aqui, às vezes até a igreja é de muito mimimi também. Tudo que a gente pode falar, não posso falar isso agora porque isso aqui ofende, eu não posso falar isso porque ofende. Meus irmãos, nós temos que entender o que é pecado e sempre vai ser pecado, tá certo? E o pecado ofende quem está pecando, não vamos esquecer isso. Tá certo? Quando eu digo alguma coisa que não agrada, é porque essa pessoa está fazendo alguma coisa que realmente está errada. A palavra de Deus, às vezes ofende o pecador, porque a palavra de Deus sempre vai confrontar o pecador. Então nós temos que ter confiança que há 2000 anos atrás, quando Jesus veio, estabeleceu, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, os ossos secos nossos voltaram a ter vida por causa do que Jesus fez, e nós temos que nos afastar do pecado, e o Espírito Santo é o agente que entra em nossa vida, ele nos dá certeza, dá segurança, ele é maior do que qualquer ideologia, é maior do que qualquer pensamento, é ele que vem sobre nós e que vai fazer com que a nossa sociedade se muda pela ação que ele vai fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Agora, para um momento, vamos ver aqui 2 tipos de pessoas que chegam à nossa igreja numa condição muito parecida com o que o profeta está dizendo. Todos aqui chegamos, talvez, nessas 2 condições. Você talvez vai se encaixar nela. Primeiro, podemos ter chegado aqui como aqueles ossos secos ou sequíssimos, totalmente quebrado, com a vida destruída, não tinha pé, não tinha cabeça, tudo desajustado. Aí você vem para Jesus, domingo a domingo, você tem um encontro com Ele, e há um mover de Deus, e há um restabelecimento, e os seus ossos, as suas coisas estavam desajustadas, começam a ser ajustadas, e a sua vida começa então a tomar forma e a mudar. Talvez você seja uma dessas pessoas, que quando veio a Jesus, estava em situação tão quebrada, tão dificuldade, tão espalhado os seus ossos, que você não sabia o que fazer, e Jesus entrou na sua vida, começou a juntar esses ossos, e a sua vida mudou. Talvez você seja do outro grupo. Ou seja, esse outro grupo é um pouco mais sutil. Porque as pessoas que chegam aqui pensam que está tudo bem, está tudo certo. Como aquele exército, estava formado, mas não havia vida. Então você pode pensar, olha, como é triste às vezes eu não ter a casa onde viver, eu não ter uma família. Mas é tão difícil você ter uma boa casa e ter que levar um divórcio. Alguns de ossos secos podem pensar que as coisas é muito ruim, que as coisas não estão bem. Mas às vezes você acha que está bem
mas necessariamente você não tem vida na sua vida. Porque a vida não é sobre as coisas estarem em ordens. A vida é sobre o Espírito Santo estar sobre você e dirigir a sua vida. Às vezes é difícil você ver assim, nossa, coitado daquela família, está uma situação difícil, não tem para onde ir, não tem uma boa casa, não tem um bom carro, não tem um lugar bom para morar. Mas eu lhe pergunto, o que adianta você ter uma boa casa, um bom lugar para morar, poder ter recursos para poder passar suas férias, mas dentro da sua casa tudo está se perdendo. Da vez você fala assim, olha que difícil aquela pessoa, não tem trabalho, não está progredindo, uma situação complicada, sem recursos. Mas às vezes você vê uma pessoa que tem dinheiro, está prosperando, tem recursos, mas vive uma vida miserável dentro do seu lar. Só o Espírito Santo pode preencher a sua vida, meu irmão. Nunca se esqueça disso. Às vezes você fala, olha esse jovem, coitado, não tem onde estudar, não tem uma boa escola. Mas que adianta, às vezes, você estar numa boa escola, estudando na melhor escola, na escola, e sua vida está vazia, está triste, desesperada e deprimida. Não é Harvard que vai fazer a diferença nos seus estudos. O que muda a sua vida é o Espírito Santo enchendo a sua vida, preenchendo todo o seu ser. E no dia de hoje, meu irmão, não importa a sua condição, se você é um osso seco, ou se você é uma pessoa que está com a sua situação até mais em ordem, ambos aqui não tinham vida, e ambos necessitavam do Espírito Santo para haver um preenchimento, para haver uma retomada, um sopro de vida acontecendo, para que eles pudessem viver. E Cristo fez isso na cruz do Calvário, a morrer, a ressuscitar, a nos dar uma nova esperança, a nos dar uma resposta do céu para a nossa vida, que é o Espírito Santo que veio e hoje está morando na minha vida, na sua vida, e Ele tem resposta para você, Ele que vai fazer te levar a um outro patamar, fazer eu ter uma vida transformada em nome de Jesus. Veja, não há diferença em osso espalhado ou osso seco junto quando não há vida. Versículo 11 de Ezequiel 37. Novamente, vamos ver? Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, vocês, os nossos... É isso aí. Agora atenção um pouquinho aqui. Quando a gente olha para a Bíblia e estuda, a gente precisa ver os paralelos da história que se repetem. E aqui nós temos uma imagem que também se aconteceu no princípio da humanidade. Se você depois estudar aqui de uma forma similar, em Gênesis capítulo 2 e 3, há uma similaridade com esse texto aqui. E a gente percebe ali que foi quando Deus, então, pega o barro e forma o homem. Gênesis capítulo 2, capítulo 3. E quando forma o homem, forma o corpo, ele se encontra esse corpo vazio, e a palavra de Deus fala que Deus sopra um sopro de vida e o homem então passa a ser uma alma vivente. Agora, na ocasião aqui no livro de Ezequiel, há uma diferença, porque nós não vemos um exército sendo formado de barro, como foi formado Adão e Eva. Nós vemos aqui um exército formado de ossos secos. Estão me acompanhando? Amém? Saiu até uma musiquinha aqui, né, quando eu falei, né? Muito bem. Por que esse exército não foi formado de barro e sim de ossos? Porque quando você estuda a questão dos ossos, ele representa na vida do homem a nossa história. Os nossos ossos vão contar a nossa história. Nós não necessitamos nem de toda a nossa ossada para a gente saber como foi uma questão do homem. Você pode pegar só um pedaço de um osso e você vai saber se essa pessoa foi alta, foi baixa. Tá certo? Então você pode viver a ideologia que você quiser, o pensamento que você quiser, mas quando vem os ossos, eles vão contar a sua história. Goste ou não, homem ou mulher são diferentes. O osso não tem como ocultar. O osso de um homem é diferente do osso de uma mulher. Sabia disso? Isso é ciência, gente. Com isso você já mata um monte de problemas aí que estamos falando hoje. Ele vai contar quantos anos você viveu,
Quantos golpes você recebeu? Se você teve uma fratura, eu tenho um problema no meu joelho aqui, vai contar. Vai contar. Vai contar se você tem joanete, mulherada tem joanete? Pois é, vai contar aí. Tá certo? Não tem jeito. Essa é a verdade. E o que acontece é que a verdade é que se perde toda a esperança quando o osso se seca. Porque até o sangue é produzido através da medula óssea, que está dentro do osso. Então, o interessante aqui é que no caso de Adão, não se fala dos ossos de Adão. Se fala do barro. Porque Adão não teve passado, ele não teve história. Mas assim como Deus forma Adão, o forma do barro, sempre ele sopra algo, sopra um sopro de vida, mas ele não sopra em Adão uma história. Mas Israel tem uma história, e você também tem uma história. Como o seu passado às vezes está no seu interior, como o seu passado está dentro de você, quando a gente olha, nós damos conta que nós temos uma história que nós estamos vivendo, ou já vivemos, tá certo? E às vezes essa história pode nos fazer perder a esperança do futuro. E quando olhamos no balanço da nossa vida, esse alto e baixo, o complicado de decisões, das más decisões, é quando a gente às vezes percebe que o nosso futuro às vezes está sendo escrito por uma história que nós estamos vivendo, coisas que foram ditas, como aquele povo de Israel disse, nós estamos vivendo um vale de ossos secos porque pecamos, tomamos más decisões e podemos achar que às vezes isso vai refletir para o nosso futuro e nós não tenhamos esperança por aquilo que já vivemos, por essa história que já vivemos ou que estamos vivendo, achando que a nossa vida está sem esperança daqui para frente. E eu lhe pergunto para você, quando você acorda de manhã, nesse vale de ossos secos que nós vivemos, o que é que você diz? Você vai profetizar a vida ou você vai dizer que está seco? O povo de Israel profetizou que eles estavam vivendo esse vale de ossos secos. Eles diziam, não temos esperança, nós estamos destruídos. E quando eu olho para a minha vida, ou quando eu olho para mim mesmo, a gente percebe que as suas decisões estão sendo tomadas por consequências do que você tem passado na sua vida. E o que você diz, o que você fala, o que você confessa, o que você declara. Eu não quero que você declare nessa manhã coisas malucas. Porque o profeta não declarou coisas malucas. O profeta falou, Senhor, tu o sabes. Há coisas na nossa vida que tem que desaparecer. Há coisas na nossa vida que devem ir embora, que nós não devemos reviver. Mas não quer dizer que com isso a nossa vida tenha acabado, que a sua vida tenha terminado, que a sua história não vai se completar. Quando você levanta todo dia de manhã, o que é que você tem profetizado? E às vezes, meu irmão, o triste é que às vezes você vê pessoas que aparentemente estão bem, tem uma situação positiva, não, está tudo bem, mas por dentro é totalmente negativo e tem vivido um tempo de muita secura na sua vida. Mas o que Deus quer que nós declaremos nessa manhã é que mesmo havendo tempos difíceis, mesmo aparentando situações difíceis, nós precisamos aprender e profetizar vida em nome de Jesus. Diga aí, profetizar vida. Então eu venho dizer você nessa manhã, para dizer que a você que não tem esperança, que tem vivido um tempo de secura na sua vida, às vezes por más decisões, às vezes porque profetizou coisas erradas, ou fez coisas erradas, que hoje é o dia que o Senhor está dizendo um basta na sua vida, e está dizendo, filho, profetize vida, que eu vou trazer o meu Espírito para trazer e juntar e corrigir e fazer que o seu vale passe a ter vida, e você passe a ter um novo tempo com Deus em nome de Jesus. Que você passe a acreditar no poder de Deus em sua vida. Eu vou dizer o seguinte, que você se atreva a acreditar. Atreva-se a acreditar que Deus tem algo novo para a sua vida em nome de Jesus. Você pode dizer, eu não tenho esperança, acabou, aí agora não vai dar mais para mim.
não tem como resolver isso. Olha, meu irmão, hoje é o dia de você defender a sua posição. Atreva-se a levantar a sua mão, a sua voz profeticamente, a declarar, a profetizar a vida na minha vida, a vida para a minha família, a vida para essa situação que eu tenho passado, a vida para a minha situação de saúde, a vida para a minha situação de trabalho. Deus há de juntar isso conforme a sua boca vai declarar e vai trazer o novo para a sua vida. Uma nova situação vai viver, uma nova situação vai reviver e você vai ver a mão de Deus chegando na sua vida, na sua família, nos seus negócios, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir o Senhor. É o que o Senhor quer para a minha vida, para a sua vida. Meu irmão, há coisas que não vão voltar. Há coisas que já morreram. Então você não pode profetizar sobre aquilo que às vezes Deus não quer. Não é verdade? As situações já foram. Semana passada nós trabalhamos sobre o algo novo de Deus. Olhe para frente. Não queira retomar coisas que o Senhor já tirou. Quando a gente está pronto a dizer, Senhor, Tu sabes, você confia que Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Aquele profeta foi perfeitamente usado por Deus para deixar essa palavra, Senhor, Tu sabes. Sabe se ele tivesse dito, profetiza a vida. Ah, não estou afim. O que você acha que ia acontecer? Boa, João. Nada. Talvez Deus mudasse o profeta. Ah, não serve não, vou trazer um outro aqui. Porque não adianta que nós não vamos mudar aquilo que já Deus tem como propósito para nós. Mas quando nós estamos prontos para dizer, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. O Senhor sabe o que é melhor para o meu futuro. Mas eu profetizo aqui que eu estou debaixo da Tua vontade. E o Senhor então vai juntando. O Senhor vai juntando. Ou o Senhor vai consertando aquilo que está aparentemente bom, mas por dentro está estragado. E vai soprando o sopro de vida, o Espírito Santo vai entrando, vai limpando, vai consertando as situações. Sabe? Deus tem procurado homens e mulheres que se atrevam a dizer, Senhor, que a Sua palavra se cumpra na minha vida. Como você entrou aqui nesta manhã? O que você tem profetizado ou deixado de profetizar? Em qual condição você se encontra? Ossos secos? Deus tem algo para você. Ou uma aparente vida, mas um aparente só carne e ossos, mas sem vida? Deus tem um sopro de vida para restaurar e mudar todas as situações da sua vida. O que é que sua história tem falado da sua vida? O que ela tem determinado daquilo que você tem vivido? Nós não podemos consertar o passado, mas Deus pode reescrever um futuro de bênção e de vitória para você e para mim. E talvez você esteja aqui sem esperança. Não dá mais, não sei mais o que fazer com essa situação. Deus hoje tem esperança para você. Como Ele disse para aquele profeta, profetiza vida. Quando Ele fez isso, o Espírito Santo veio e trouxe vida àquele exército. Vamos ficar de pé? Quero te convidar você nessa manhã, que entendeu essa palavra. E eu não sei qual condição que você veio, que você entrou aqui. Está na hora de você profetizar vida sobre a situação que você tem passado, em nome de Jesus. E há um tempo de unção nesse altar que o Senhor tem feito grandes coisas. E eu quero te convidar, se você se encontra numa situação de dificuldade, ou aparente bênção que a qual, na grande realidade, não é, hoje é um tempo que Deus quer transformar o seu vale de ossos secos num vale de prosperidade, num vale de bênção, num vale onde o Senhor vai agir de uma forma sobrenatural sobre a sua vida e vai restaurar situações que você tem vivido. Às vezes é doença, às vezes é o trabalho, às vezes é um relacionamento que está tudo complicado. Não perca tempo, vem orar enquanto nós cantamos aqui um louvor.
Venha ao altar do Senhor, o Senhor vai restaurar situações em nome de Jesus. Oh, bom. Levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Junta os pedaços, já ouço ao ouvido do teu agir. Glória ao Senhor. Faz levantar dos vales, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Vamos lá? Tudo pode eu lhe resolver, tudo volta ao lugar quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar quando o vento soprar. O vento do Senhor, do Santo Espírito de Deus está aqui nessa manhã, está soprando. Sabe que ontem eu estava na festa aqui? Duas pessoas me procuraram. Nós oramos aqui, acho que foi semana passada, sobre contratos. Quem lembra disso? Lembra contratos? Deus estava trazendo alguma coisa de contratos. Contratos, trabalho. Aí um pai me procurou, o filho dele é jogador, está na Itália. Ele nem sabia, ele orou aqui no... Acho que foi, não sei se foi no domingo ou foi na quarta. Ele falou assim: pastor, nós oramos aqui para que Deus movesse as coisas. Quando ele foi falar com o filho tinha acabado de assinar um contrato com o clube, que ele estava aguardando, que traria toda uma rehistória na vida do filho e da família, e que estava aguardando. Deus é demais, né? Olha como Deus a palavra se cumprindo. O outro me procurou aqui e falou assim: pastor, olha, eu vim num momento aqui de oração, como você está aqui, e eu estava com um problema, tinha que fazer uma cirurgia, tinha que tirar, apêndice, estava com uma pedra na apêndice, né? É isso, né? Apêndice, na vesícula, desculpa, de 9 centímetros. Acho que é grande, né? Ele falou assim: não tem jeito, é cirurgia. Vem aqui como você veio, vamos orar. Fez os exames para fazer a cirurgia. O médico falou assim: então vamos fazer agora os exames para a gente ter aqui o que tem que fazer. Fez a tomografia. Cadê a pedra? Porque ele tinha orado: Senhor, eu não queria fazer cirurgia, eu queria que a pedra fosse embora. No segundo exame, não havia mais pedra nenhuma. Então, glória a Deus aí, Deus fazendo. Não sei nem se ele está aqui, mas está aqui. E ainda falou assim, e ainda orei também pelo emprego para o meu filho. Na semana seguinte, o filho estava 4 meses desempregado, começou a trabalhar. Olha, gente, Deus transforma vales. Deus transforma situações que às vezes nós não entendemos, não sabemos, ou situações que temos vivido onde tudo está seco. Você fala assim: eu não estou vendo esperança aqui. Como vai juntar isso? Como pode trazer vida nessa situação? E o Senhor nessa manhã fala para você, fala para a minha vida: o Espírito de Deus vai soprar, vai juntar as situações, vai trazer vida. E um tempo novo de Deus o Senhor vai estabelecer na vida de cada um que tem buscado ao Senhor. Em nome de Jesus.
Vamos orar. Levante suas mãos, igreja. Pai, em nome de Jesus. Pai, aqui está o teu povo, Senhor. O Senhor conhece a cada situação, cada vale que cada um tem vivido, Senhor. Deus, situações de trabalho, de enfermidade. Pai, em nome de Jesus, temos pedido ao Senhor agora, Pai, a ação do teu Santo Espírito, Senhor. É o teu Santo Espírito quem faz e quem muda situações. É quem realiza milagres. É o teu Santo Espírito que veio e trouxe vida a Jesus Cristo que estava naquele sepulcro e o ressuscitou dentre os mortos. E agora, no nome de Jesus, Pai, confiamos no Senhor, ó Deus. Diga aí, eu confio no Senhor. Confiamos, diga, eu confio no Senhor. Confiamos no Senhor Jesus. Confiamos na ação do teu Santo Espírito, Pai. E agora, em nome de Jesus, que haja um toque do Senhor, que haja um mover do Senhor nesta manhã, um mover de saúde, um mover de bênção, de prosperidade. Ó Deus, onde os ossos que estão afastados se unam, onde há aparente vida, mas a morte, que o Senhor põe agora o sopro de vida, e traz, Senhor, o novo do Senhor nesta manhã, restabelecendo situações nesta manhã, de uma forma sobrenatural, Pai. Traz a vitória, traz a vida, traz a graça, traz a prosperidade. Ó Deus, onde os laudos estão dizendo, Senhor, reverte laudos, traz, Senhor, a vitória do Senhor, ó Deus. Cremos no Senhor, ó Deus, cremos na tua ação de poder nesta manhã sendo estabelecida no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor.